Nós começaremos lendo na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, carta aos Romanos, capítulo 12, os versos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós leremos do verso 11 ao verso 17. Primeiro Pedro, capítulo 2, versos 11 a 17. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Ainda nesta mesma carta de Pedro, agora no capítulo 4, quero ler com os irmãos do verso 12 ao verso de número 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete no negócio de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. E a última passagem, irmãos, que eu desejo ler, apenas voltando um pouco, na carta aos Hebreus, no capítulo 10,
a partir do verso 32 até o final do capítulo, o verso de número 39. Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Meus irmãos, eu quero dar continuidade ao estudo que estamos realizando já há vários domingos sobre as decisões humanas e a vontade de Deus. Estamos, com a graça dele, de Deus, procurando estudar a Bíblia com o propósito de entender melhor esse assunto, essa questão toda, relacionada à vontade de Deus e às decisões que nós devemos tomar nessa vida. Porque a realidade é que nós cremos que Deus governa esse universo, Ele é soberano sobre o céu e sobre a terra, mas também entendemos, como a Bíblia revela, que nós somos seres responsáveis e que devemos agir e tomar as nossas decisões, porque não somos marionetes, não somos robôs, e no pleno uso das nossas faculdades, devemos procurar agir de modo responsável nas decisões requeridas nas várias circunstâncias em que a providência de Deus nos coloca enquanto estamos aqui. E esse é o nosso assunto, e é isso que nós temos procurado estudar durante esses domingos. Nos últimos domingos, nós estamos estudando o assunto de maneira positiva, procurando estudar o que a Bíblia ensina sobre a vontade de Deus de maneira explícita, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Já tenho dito aos irmãos que a vontade de Deus é para ser compreendida como ela nos é revelada na Bíblia e para ser obedecida e praticada, e não para ser adivinhada. E nós estamos, portanto, procurando, à luz do Antigo e do Novo Testamento, compreender aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a vontade de Deus. Já vi aqui com os irmãos que a fé reformada faz distinção entre vontade decretatória e vontade prescritiva de Deus. Aquela vontade de Deus que diz respeito a tudo o que acontece no universo, porque todas as coisas estão debaixo da vontade de Deus, são determinadas pela vontade de Deus, sejam de maneira volitiva, expressando o desejo de Deus, ou de maneira apenas permissiva. Tudo o que acontece no universo corresponde à vontade decretatória de Deus. E a Bíblia, várias porções da palavra de Deus falam dessa vontade. Outras passagens bíblicas falam
da vontade de Deus, como se referindo àquilo que Deus demanda de nós, aquilo que Deus requer de nós, em termos de obediência. A isso nós chamamos de vontade prescritiva. Deus prescreve a sua vontade para o homem na sua palavra. A isso nós chamamos de lei moral de Deus. E estudamos qual é a vontade de Deus, a lei moral de Deus no Antigo Testamento, nos concentrando nos 10 mandamentos, e nos 10 mandamentos ilustrando apenas com o estudo de 2 mandamentos, o primeiro mandamento e o 5º mandamento. E depois então nós passamos a estudar aquilo que o Novo Testamento nos revela acerca da vontade de Deus. E estudando o que o Novo Testamento nos revela acerca da vontade de Deus, nós encontramos várias passagens bíblicas em que mencionam explicitamente qual é a vontade de Deus. E nós estamos nos concentrando nessas passagens bíblicas que revelam de maneira bem explícita a vontade de Deus. De outra maneira, nós teríamos que considerar todo o Novo Testamento, porque em cada página dele nós encontramos não apenas evangelhos, não apenas promessas da graça dele, mas nós encontramos também lei, nós encontramos também requerimentos, demandas, exortações em termos positivos e negativos, nos ordenando e nos proibindo determinadas atitudes, pensamentos e obras. E estudando o Novo Testamento sobre a vontade de Deus, esse é já o 3º domingo que nós estamos fazendo isso. No primeiro domingo, considerei aqui com os irmãos algumas passagens bíblicas, como 1 Timóteo 2,17, 2 Pedro 5, 8 e 9, em que nós aprendemos que é a vontade de Deus a salvação do homem, de maneira explícita. Não é vontade de Deus que ninguém pereça, não é desejo de Deus que ninguém pereça. Portanto, compete a nós, nas nossas decisões, sermos orientados nesse sentido, por essa vontade de Deus revelada na sua palavra. Não é vontade de Deus que ninguém pereça, é vontade de Deus que o homem seja salvo. E para que o homem seja salvo, ele precisa ser exposto à pregação da palavra de Deus, ao testemunho, ao anúncio do Evangelho, e cabe a nós, portanto, tomar decisões na vida de tal maneira que favoreçam a nossa salvação e favoreçam a salvação daqueles que Deus coloca como os nossos próximos. Também no domingo passado, eu estive considerando 3 conjuntos de textos bíblicos que ensinam que é a vontade de Deus a obediência, é a vontade de Deus a santificação e é a vontade de Deus cultivarmos um coração grato a Deus pelas manifestações da graça e da misericórdia dele para conosco. Então, as nossas decisões devem ser orientadas por essa revelação do Novo Testamento acerca da vontade de Deus. É vontade de Deus a salvação do homem, é vontade de Deus a nossa santificação, é vontade de Deus que nós obedeçamos a sua lei moral revelada na Bíblia, e é vontade de Deus que nós cultivemos um coração grato ao Senhor. E nas nossas decisões, nós faremos muito bem se levarmos em consideração essas revelações expressas acerca da vontade de Deus. Eu hoje, irmãos, quero concluir essa parte do nosso estudo sobre a vontade de Deus no Novo Testamento, considerando 4 passagens bíblicas que nos ensinam acerca daquilo que explicitamente é a vontade de Deus. Eu li com os irmãos Romanos 12, 1 a 2, li com os irmãos em 1 Pedro 2, 11 a 17, 2 Pedro capítulo 4, versículo 12 a 19, e Hebreus capítulo 10, versos 32 a 39. E o que há em comum em cada uma dessas passagens bíblicas é que elas falam acerca da vontade de Deus. Eu espero que os irmãos tenham percebido, quando nós fizemos a leitura, que cada uma dessas passagens fala da vontade de Deus. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2,
nós lemos acerca da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 15, nós lemos: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo de número 19, nós lemos que os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. E em Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 36, nós lemos que, com efeito, temos necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Portanto, cada uma dessas passagens que lemos fala acerca da vontade de Deus, nos revela alguma coisa acerca daquilo que explicitamente é indicado na Bíblia, que é a vontade de Deus. E, portanto, essas vontades de Deus devem direcionar e dirigir a nossa vida, e com a graça de Deus temos que ir alcançando sabedoria para compreender as implicações da vontade de Deus, conforme reveladas nessas passagens bíblicas, e assim aplicá-las às várias circunstâncias da vida. Gostaria que os irmãos acompanhassem, quero comentar rapidamente cada uma dessas passagens bíblicas. Em primeiro lugar, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Esses versos são bem conhecidos nossos. Eu já tive a oportunidade de pregar nessa porção da palavra de Deus, eu penso que mais de uma vez, e elas nos revelam alguma coisa sobre a vontade de Deus. Se nós estamos sinceramente desejando tomar decisões de tal maneira que as nossas decisões estejam de acordo com a vontade de Deus, muito bem, aqui está um aspecto da vontade de Deus. E esses dois versículos nos revelam que um dos aspectos da vontade de Deus diz respeito à nossa não conformação com este século, a nossa não conformação com este mundo. Não é vontade de Deus que nós nos conformemos a este século, é o que nós lemos aqui. E que o apóstolo Paulo quer nos dizer com essa exortação é que a vontade de Deus, como é colocada aqui, na verdade é colocada de maneira positiva e de maneira negativa, que nós temos uma exortação que é motivada pela graça de Deus, pela constatação das misericórdias de Deus. Nós estamos aqui na fronteira entre a parte teológica da carta aos Romanos e a parte prática da carta aos Romanos. Os 11 primeiros capítulos da carta aos Romanos, nos 11 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo apresenta da maneira mais sistemática que encontramos no Novo Testamento, desenvolve o tema da doutrina da salvação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E ele encerra esse tratamento no final do capítulo 11, com uma explosão de louvor e adoração a Deus em reconhecimento da profundidade, da riqueza, do conhecimento de Deus e do fato de que são insondáveis, na verdade, os juízos do Senhor. E havendo, portanto, considerado essas verdades fundamentais, preciosas, acerca da salvação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, o apóstolo Paulo diz que, em consequência disso, por causa da misericórdia de Deus na obra da salvação, porque todos nós somos pecadores, todos nós mereceríamos a condenação eterna, mas somos salvos exclusivamente pela graça soberana e pela misericórdia de Deus, é que nós devemos, em resposta à misericórdia de Deus, oferecer a Deus os nossos corpos, quer dizer, a nossa vida, não como os sacrifícios eram oferecidos no Antigo Testamento, corpos mortos, mas os nossos corpos vivos, nosso sacrifício vivo, santo, agradável a Deus,
que é o único culto que faz sentido, o único culto racional, razoável, que nós podemos prestar a Deus com expressão da nossa gratidão, pela graça e misericórdia dele, expressas na obra da criação, da providência, especialmente na salvação, oferecemos agora a nossa vida a Deus, dizendo: Senhor, a minha vida, o que eu sou, o que eu estou, o que eu tenho, o que o Senhor me deu, está depositado no teu altar como uma expressão de culto, de adoração em serviço ao Senhor. E nós somos ensinados pelo apóstolo Paulo que esse culto razoável, que é a oferta de tudo que temos e somos a Deus para o louvor, honra e glória dele, implica, no sentido negativo, na nossa não conformação com este século. Implica em que nós, como nós já estudamos aqui, não devemos tomar a forma desse mundo. Não devemos nos submeter ao molde deste século, ou seja, desse mundo sem Deus, desse mundo com as suas filosofias, ideologias, com as suas ideias, seus pensamentos, seus conceitos, as suas práticas, que não estão submissos à vontade de Deus revelada na sua palavra. Então, a realidade é essa, que nesse mundo, embora convertidos, nós somos pressionados a todo momento e a todo instante para nós nos encaixarmos na forma desse mundo. Nós sermos conformados com as ideologias, os pensamentos, as filosofias mundanas. Mas nós somos aqui admoestados e exortados, que porque Deus foi gracioso e misericordioso para conosco, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nós fomos salvos pela graça de Deus, nós devemos expressar a nossa gratidão a Ele, pela misericórdia e graça dEle, oferecendo a nossa vida, não à forma desse mundo, mas oferecendo a nossa vida a serviço de Deus, para a honra e para a glória do Senhor. E nós lemos que isso, de uma maneira positiva, implica em termos a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Aqui está o contraste. Não a forma desse mundo, não as filosofias, ideologias mundanas, não tomar a nossa mente ser moldada e formada por essa mentalidade mundana, mas ela ser formada, renovada pela vontade de Deus revelada na sua palavra, pela palavra de Deus. É assim que a nossa mente deve ser renovada, sendo ela exposta à palavra do Senhor. E é nesse contexto, meus irmãos e irmãs, no final do versículo 2, que nós lemos que é através disso, dessa maneira, que nós podemos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é com base nesse versículo que nós podemos dizer que a vontade de Deus, ela é para ser obedecida e praticada, e não para ser adivinhada. Nós não estamos sendo colocados para adivinhar qual é a vontade de Deus. Nós somos colocados para, tendo revelado a vontade de Deus na sua palavra, pela misericórdia e graça de Deus, experimentarmos essa boa, perfeita e vontade de Deus através da submissão e obediência a ela, conforme revelada nas Escrituras. E, portanto, dessa passagem, meus irmãos, nós aprendemos que é a vontade de Deus nós sermos inconformistas, nós sermos, por natureza, protestantes, reclamarmos, não nos conformarmos com este século e com esses pensamentos mundanos, com essas ideologias que não estão de acordo com a vontade de Deus, com essa mentalidade mundana secular que não é submissa, não é levada cativa à obediência de Cristo. E, portanto, aqui nós aprendemos que a vontade de Deus é que nós nos ofereçamos a Deus como um sacrifício vivo e agradável, a nossa vida inteira, e fazermos isso não nos conformando com este século, mas permitindo que a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar e de agir,
seja dirigida, norteada, orientada pela vontade de Deus revelada na sua palavra. É assim que nós experimentamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, dessa passagem nós já podemos ter segurança. Quando nós procuramos saber qual é a vontade de Deus, nós vamos dirigir a nossa vida de tal maneira que nós não vamos nos conformar com este século. Então você diariamente tem várias decisões a tomar e muitas vezes vai acontecer de você poder decidir corretamente, levando em consideração aquilo que a Bíblia revela sobre a sua vontade aqui. Entre uma decisão que vai implicar em conformação com este século e uma decisão que, à luz da palavra de Deus, vai implicar em nós não nos conformarmos com este século, porque nós preferimos dar crédito àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ora, nós já sabemos qual deve ser a nossa decisão. Mas vamos progredir, irmãos, e vamos passar para a segunda passagem que eu li. Evidentemente, eu não posso me deter e expor de maneira minuciosa essas passagens bíblicas. Eu quero apenas apresentar um pouco do contexto, dizer o que é que de fato a passagem ensina, e isso à luz do assunto que nós estamos estudando. O que nos interessa de fato mais aqui é considerarmos a relação daquilo que nos é ensinado nessas passagens bíblicas, com o nosso tema, que é as nossas decisões de acordo com a vontade de Deus. E em 1 Pedro, segundo a passagem que lemos, no capítulo 2, nós aprendemos que a vontade de Deus, além de ser não nos conformarmos com este século, é também de respeito também à prática do bem com propósitos bem específicos. Eu espero poder ressaltar para os irmãos que todas essas passagens bíblicas estão relacionadas não apenas debaixo do tema da vontade de Deus, que é tratado em todas elas, mas também o mesmo enfoque. De um modo geral, essas passagens todas, elas falam de um conflito. O crente é uma pessoa em conflito. Ele vive à luz do Evangelho, da palavra de Deus, e não segundo esse mundo. Isso gera um conflito. Na primeira passagem, como nós vimos, é esse conflito de não nos conformarmos a este século, mas, pela graça de Deus, oferecermos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nessa outra passagem bíblica que lemos em 1 Pedro capítulo 2, do versos 11 ao verso 17, novamente, o assunto da vontade de Deus surge no contexto de conflito. Pedro lembra que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. O apóstolo Pedro lembra que nessa condição de cidadãos celestiais, vivendo como forasteiros e peregrinos neste mundo, nós devemos nos abster das concupiscências da carne, das paixões da carne, dos desejos desenfreados da carne, que fazem guerra, que militam, que lutam contra o bem-estar, o avanço, o progresso da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito. E nesse contexto em que nós, como crentes, somos colocados nessa vida de peregrinos, de forasteiros, de cidadão dos céus, vivendo numa situação transitória nesse mundo até a consumação da nossa salvação na glória, nós precisamos manter um bom testemunho diante dos incrédulos, diante das pessoas do mundo. O apóstolo Pedro exorta os seus leitores a manterem um procedimento, uma conduta exemplar no meio dos gentios, a nos conduzirmos de maneira apropriada, de maneira correta. E o contexto
nesse contexto, nos conduzirmos de maneira apropriada, com um bom testemunho diante dos gentios, diante dos incrédulos, inclui não apenas essa abstenção das paixões da carne, essa não submissão aos desejos desenfreados da nossa carne nas várias áreas, mas de maneira específica nesse contexto, inclui a nossa obediência às autoridades legitimamente constituídas. Se os irmãos observarem a partir do versículo 13, a exortação é nesse sentido: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como ministros de Deus, ou enviadas por Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, nesse contexto, um procedimento digno, íntegro, diante dos gentios, diante dos incrédulos, que é a nossa luta. Nós estamos aqui nos reunindo às quartas-feiras, aos sábados à noite, ao domingo de manhã, ao domingo à noite, apenas algumas horas durante a semana. O restante da semana, nós passamos nas nossas atividades, na nossa vida. E boa parte da semana, nós passamos em contato com aqueles que não professam a nossa fé, com aqueles que, na realidade, militam contra o avanço do reino de Deus, consciente ou inconscientemente, porque são súditos do príncipe deste mundo. Não compreendem, não veem, tem como que um véu passado nas suas mentes, e eles então, é com eles que nós passamos, muitas vezes, boa parte da nossa semana. E nós somos advertidos aqui que nessa condição de peregrinos, nós temos que dar um bom testemunho através, em primeiro lugar, da retenção das paixões da nossa carne, desse exercício de reter as nossas paixões carnais, e, de maneira positiva, procurando, com a graça de Deus, sermos submissos às autoridades legitimamente constituídas, para darmos um bom testemunho diante da sociedade nesse sentido. O propósito desse testemunho, bom testemunho, é duplo. Em primeiro lugar, negativo e positivo. Negativo, calar a boca dos insensatos. Fazer com que eles não tenham o que dizer contra nós. Se revoltem contra a luz do Evangelho, lançada por nós como sal da terra e luz do mundo, mas não tenham com que argumentos contra nós e tenham que se calar diante do nosso bom testemunho. Versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Não tenham que falar contra nós, como membros da igreja do Senhor Jesus, como peregrinos aqui nesse mundo. Mas se negativamente, através do bom testemunho, nós calamos os argumentos, silenciamos os argumentos daqueles que falam contra o caminho, contra o Evangelho, contra o reino de Deus, que nós representamos como crentes, por outro lado, de maneira positiva, vendo o nosso bom testemunho, eles possam, pela misericórdia e graça de Deus, ser conduzidos ao Evangelho. É isso que esse versículo 12 também nos ensina. Quando nós lemos que, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que acabem como consequência do nosso bom testemunho como crentes em Cristo, vivendo na sociedade como forasteiros, peregrinos e forasteiros, não apenas silenciar, mas através da observação da diferença da maneira como nós vivemos, da maneira como eles vivem, acabarem sendo alcançados pelo Evangelho, pelo nosso testemunho, e então virem não só a calar, mas a glorificar a Deus com a visita de Deus, com a manifestação de Deus para com a vida deles. Seja qual for a maneira que nós interpretemos esse dia da visitação, temporal ou escatológica ou futura,
De qualquer modo, essa é uma passagem evangelística. O propósito aqui é que nós mantenhamos uma boa conduta diante da sociedade, para que, através da nossa boa conduta, eles não apenas se calem, mas abram a boca para louvar a Deus e glorificar a Deus como resultado do nosso testemunho como sal da terra e como luz do mundo. E, meus irmãos, é nesse contexto que nós lemos que, no versículo 15, que é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Aqui, de maneira mais explícita ainda, nós vemos essa ideia de que através do nosso bom testemunho, da prática do bem, a ignorância daqueles que não conhecem ainda a vontade revelada de Deus, se cale. E é nesse contexto, portanto, que nós lemos acerca da vontade de Deus. Em outras palavras, resumindo, qual é a vontade de Deus? É vontade de Deus que nós pratiquemos o bem. É vontade de Deus que nós tenhamos um bom testemunho diante da sociedade. É vontade de Deus que nós zelemos para andarmos de conformidade com a vontade de Deus, de maneira ordeira, de maneira prudente no mundo, de maneira sábia, de maneira produtiva, dando bom testemunho, porque isso é da vontade de Deus. Por que é da vontade de Deus? Porque dessa maneira, os que falam mal da igreja, eles são silenciados. E mais do que silenciados, eles podem ser alcançados por esse bom testemunho. Não apenas o marido incrédulo, ele pode ser convertido, chegar ao conhecimento do Evangelho e da salvação, pelo testemunho mútuo das esposas. Pedro mesmo fala disso, no capítulo 3 da sua carta, mas as pessoas lá fora, através do nosso testemunho, podem chegar a glorificar a Deus. E essa é a vontade de Deus. Então, nas nossas decisões, nas várias relações nas quais Deus nos coloca na sociedade, nós somos ensinados que essas decisões devem ser tomadas, levando em consideração que é vontade de Deus que nós pratiquemos o bem, no sentido que é a vontade de Deus que nós tenhamos um testemunho, uma conduta exemplar no meio dos gentios, uma conduta exemplar no meio da sociedade. Não adianta nós estarmos pensando lá, no ambiente do trabalho, por exemplo, o que é que eu decido? Eu decido isso, decido aquilo. Olha, seja qual for a decisão que nós vamos tomar em coisas menores, o que nós devemos levar em consideração é que nessas decisões nós devemos ter uma conduta exemplar diante dos colegas de trabalho, diante dos nossos das autoridades sobre nós, nossos chefes ali. Nós devemos ter uma conduta exemplar de obediência às leis e de restrição, limitação das paixões da nossa carne, para que eles então não tenham o que falar da igreja, como nós como representantes do corpo de Cristo ali colocados. Os irmãos e irmãs certamente poderão imaginar o quanto essa vontade de Deus, nesse sentido, pode nos orientar nas várias decisões que nós precisamos tomar na vida, nas várias relações nas quais Deus nos coloca. Na família, no trabalho, na escola, na sociedade de modo geral. Como sabermos que nós devemos nos comportar, então uma conduta excelente como forasteiros, espelhando, representando o reino de Deus, com vistas a emudecer aqueles que falam mal do caminho, como a Bíblia chama, o Evangelho, a igreja, a salvação, o reino de Deus, e ao mesmo tempo sermos utilizados, na esperança de sermos utilizados como instrumento da graça de Deus, para, através do bom testemunho nosso, eles cheguem a glorificar o nome do Senhor. A outra passagem, irmãos, que eu quero considerar com os irmãos, nos ensina que, além da nossa não conformação com este século e da prática
do bem, também é vontade de Deus nós sofrermos por amor ao Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 ao verso de número 19. Esses versículos são uma advertência. A igreja estava sofrendo, a igreja da dispersão. Lembrem, Pedro está falando aqui a forasteiros deste mundo. Primeiro versículo da carta, nós lemos: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, nós temos essa admoestação de que não devemos ficar surpresos, admirados, estranhar, quando nós somos objetos de perseguição. Observem novamente o conflito. Essas passagens têm em comum o conflito, porque nessa condição de forasteiros e peregrinos, nós enfrentamos vários conflitos decorrentes de termos o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, aí vem o conflito, a forma, por um lado, desse mundo querendo nos conformar, e nós sendo formados pela mente de Cristo, pela palavra de Deus, ao mesmo tempo em que as pessoas falam mal do Evangelho, e nós, pelo nosso bom testemunho, temos que ser utilizados pela graça de Deus para emudecê-los e glorificar, fazer com que eles glorifiquem a Deus. E aqui novamente o conflito se manifesta no sentido de que ali estava uma igreja passando por sérias tribulações, sérias perseguições. A situação era grave e o apóstolo Pedro está advertindo de que eles não deveriam se surpreender, estranhar o fogo ardente, o sofrimento, as privações que estavam surgindo contra eles, como se fosse alguma coisa extraordinária. Mas ao invés de se espantarem com a perseguição, eles deveriam, pelo contrário, no versículo 13, se alegrar por serem objeto da perseguição, pelo compromisso que eles tinham com Cristo, pelo amor que eles tinham ao Senhor Jesus. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Isso porque isso era uma indicação, uma evidência de salvação. Sofrer por Cristo, ser perseguidos por causa do nosso compromisso com Cristo, é uma indicação de que nós fomos salvos pela misericórdia e graça de Deus, e que, como resultado, quando da manifestação do Senhor Jesus, não no estado de humilhação como ele esteve nesse mundo, mas no estado de glória, na sua segunda vinda, nós nos alegraremos exultando, porque temos parte no corpo de Cristo e temos parte nas bem-aventuranças eternas. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Mas no verso 15 nós temos uma advertência: cuidado para que nós não soframos, não por amor a Cristo, mas nós soframos por causa das nossas próprias faltas. Nós, como crentes, podemos sofrer por causa do nosso amor a Cristo, e nós podemos sofrer por causa dos nossos próprios erros. Se falhamos, se erramos, se somos assassinos, se somos ladrões, se quebramos a lei, se nos intrometemos nas coisas que não são da nossa conta, e se nós fazemos coisas que nós não devemos fazer, nós vamos sofrer, mas aí não é por causa do nosso amor a Cristo, nós vamos sofrer por causa da nossa ilegalidade ou por causa da nossa imprudência. E os irmãos sabem como é muito comum os evangélicos estarem atribuindo a questões espirituais sofrimentos que na realidade são consequência da sua própria imprudência, da sua própria infidelidade, do seu próprio pecado, dos seus próprios crimes. E nesse caso não adianta reivindicar qualquer condição espiritual nesse
sentido. No versículo 19, irmãos, é que nós lemos que, na realidade, o sofrimento do crente, por amor a Cristo, faz parte da vontade de Deus. Nós lemos que, por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas a fiel Criador na prática do bem. Novamente, nós temos aqui mencionado a prática do bem, como sendo da nossa atitude diante dos sofrimentos, diante das perseguições e das lutas. Mas o que eu quero enfatizar aqui, como o texto enfatiza, o versículo 19, é que se você quer saber a vontade de Deus, saiba. É vontade de Deus não nos conformarmos com este século. Que as nossas decisões reflitam a nossa não conformação com este mundo, com este século, com a mentalidade, com as práticas mundanas. É vontade de Deus que nós pratiquemos o bem, que nós venhamos a dar um bom testemunho diante da sociedade para calar e para salvar. E é vontade de Deus também nós sofrermos por amor ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós temos decisões a tomar, uma determinada decisão pode implicar em tribulações e sofrimentos para nós. Outra, não vamos sofrer nem nada. Mas qual dessas manifesta o nosso amor por Cristo? Então, amando ao Senhor Jesus, ao Evangelho, e tendo compromissos com o Evangelho, nós podemos sofrer sim. Isso é a vontade de Deus, não é contrário à vontade de Deus. Vamos tomar um exemplo qualquer. Aí está, digamos, um aluno na escola, um aluno na universidade, ou um de nós no seu ambiente de trabalho. Nós temos uma decisão, por exemplo, a tomar. Nós podemos simplesmente ficar calados, não revelamos a nossa identidade cristã, não nos manifestamos, na verdade, como crentes em Cristo, simplesmente emudecemos e calamos, ou nós, no momento apropriado, com prudência e com sabedoria, mas com ousadia e coragem, mostramos a nossa identidade e argumentamos, e então, sabendo que nós vamos enfrentar consequências, sabendo que nós sofreremos por causa disso, nós abrimos a nossa boca e nós testemunhamos acerca do Evangelho e acerca das verdades que o Evangelho nos revela em ambientes hostis ao Evangelho. E aí nós podemos perguntar, qual é a vontade de Deus? Numa eu vou sofrer, noutra eu não vou sofrer. Uma eu vou sofrer por manifestar o meu compromisso, meu amor a Cristo. E na outra eu não vou sofrer, mas eu vou ficar aqui calado. É vontade de Deus nós sofrermos por amor ao nosso amado Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E finalmente, meus irmãos, com base na última passagem que eu estive considerando com os irmãos. Na realidade, irmãos, sobre esse assunto do sofrimento, nós podemos... Há várias outras passagens que tratam desse assunto. Aquela passagem anterior que eu tratei, no capítulo 2 de Pedro, nós lemos do verso 11 até o verso 17, se os irmãos continuarem a ler, por exemplo, do verso 18 até o versículo 21, verão novamente que é grato a Deus o sofrimento por amor ao Senhor Jesus. Antes de passar para outro aspecto da vontade de Deus, me permitam ler esses versículos só para ressaltar esse fato de que é a vontade de Deus, nós sofremos por amor ao Senhor Jesus. Capítulo 2 de 1 Pedro, verso 18. Servos, sede submissos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu sei que essa é parte
de muitas das nossas lutas como peregrinos e forasteiros desse mundo. Muitas das nossas decisões têm a ver com esses conflitos que nós, como crentes, enfrentamos na família, no ambiente de trabalho, na escola, em ambientes que são hostis ao Evangelho. E muitas vezes nós temos essa possibilidade de sofrer, não por praticarmos o bem, mas sofrermos o mal, mas sofrermos por praticarmos o bem, por amor ao Senhor Jesus. É a vontade de Deus que nós soframos sem abrir mão da nossa determinação de sermos fiéis ao Senhor na prática do bem e do nosso compromisso com o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Na realidade, o ensino na Bíblia é muito amplo sobre esse assunto. Nós somos ensinados que todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E provavelmente não somos mais perseguidos, porque não queremos viver tão piedosamente em Cristo Jesus. Porque na medida em que nós de fato queremos viver piedosamente em Cristo, nós vamos enfrentar essa objeção, essa reação, essa perseguição do mundo. E a nossa atitude não é nos retrairmos nesse sentido, não é emudecermos, não é nos conformarmos com este século para não sofrermos pressão, mas é fazermos como o apóstolo Pedro orou e aqueles irmãos ali na igreja oraram depois das perseguições e da prisão do apóstolo Pedro, como estivemos estudando no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Quando eles oraram, concede que teus servos anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Estavam sendo perseguidos e eles oraram ali nem tanto para não serem perseguidos, mas para que eles não perdessem a ousadia e a intrepidez no anúncio da palavra de Deus, num contexto social e político hostil ao anúncio, à proclamação e ao testemunho do Evangelho. Mas finalmente então, irmãos, com base em Hebreus, no capítulo 10, que foi a última passagem que eu li com os irmãos, retornem um pouquinho, dos versos 32 até o versículo 39, nós encontramos outra revelação bíblica acerca da vontade de Deus. Essa passagem, aqui começando no versículo 32 do capítulo 10 de Hebreus, da carta aos Hebreus, nós encontramos uma demonstração à lembrança. O autor da carta está convidando os seus leitores a lembrarem da luta que eles passaram quando eles aceitaram a Cristo como o Messias verdadeiro, como o Salvador verdadeiro. Ele está escrevendo a crentes judeus que haviam reconhecido a Cristo como sendo o Messias prometido e haviam se submetido ao Evangelho. E como consequência disso, eles haviam passado por grande luta e haviam sustentado muitas lutas, muitos sofrimentos. Ora, eles eram expostos como espetáculo, como vergonha, e ora eles estavam passando por tribulações, ora eles estavam tornando-se coparticipantes das tribulações e dos sofrimentos de outros irmãos que estavam sendo perseguidos também. Às vezes eram expulsos, às vezes tinham seus bens confiscados, espoliados, mas eles haviam perseverado com determinação, haviam permanecido firmes. E aqui os irmãos percebem esse mesmo contexto de conflito, esse mesmo contexto de luta, de conflito que caracteriza a nossa vida como peregrinos e forasteiros em um mundo hostil ao Evangelho. E é nesse contexto, meus irmãos, em que o autor da carta aos Hebreus lembra os seus leitores do quanto eles sofreram no início da conversão deles e do quanto eles enfrentaram com coragem, com ousadia e com fidelidade aqueles sofrimentos. É nesse contexto, no versículo 35, que o autor da carta exorta os seus leitores a não abandonarem agora
essa confiança, porque ela tem grande galardão. Na realidade, já tive a oportunidade de expor a carta aos Hebreus, aos irmãos, ainda quando nós nos reuníamos lá embaixo, já tem vários anos, e eu lembro de ter ressaltado para os irmãos que o contexto em que essa carta foi escrita foi o contexto de que vários anos haviam passado, essas pessoas haviam aceitado a Cristo como sendo realmente o Messias, por causa disso vinham sofrendo bastante, não era fácil para um judeu reconhecer a Cristo, o Messias, como Salvador. Isso significava um ostracismo social, ele era rejeitado pela sua sociedade de um modo geral, onde a questão religiosa estava profundamente impregnada em tudo, e a realidade é que alguns estavam vacilando, alguns já estavam ali pensando em retroceder na fé, alguns estavam diante de tantas lutas e pressões, o tempo já havia passado, vários anos haviam decorrido, desde todo aquele momento inicial de lutas, sofrimento e de firmeza deles, e agora eles estavam correndo o risco de retroceder, de negociar a fé cristã, evangélica, e retroceder para aquelas formas de culto próprias do Antigo Testamento, por causa dessa pressão social e religiosa enorme que eles estavam vivendo. E nesse contexto, portanto, o autor da carta lembra os autores de como eles foram fiéis no início e, portanto, exorta-os a não abandonarem agora, depois que tantos anos haviam passado, a confiança que eles tinham, e ele então também encoraja aqueles irmãos, dizendo que essa esperança deles tem grande galardão em Cristo, que Cristo virá, eles deveriam permanecer firmes na fé, admoesta que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, Cristo não se agrada daqueles que retrocedem, nós somos da fé para a perseverança e para a conservação da alma, e nesse contexto, portanto, meus irmãos e irmãs, no versículo 36, nós lemos que é a vontade de Deus nós perseverarmos na vida cristã, apesar de todas as tribulações e objeções e privações pelas quais nós venhamos a passar nesse mundo. Com efeito, verso 36, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, irmãos, aqui nós aprendemos isso. É a vontade de Deus nós perseverarmos na vida cristã. E como eu mencionei, todas essas passagens bíblicas que eu li com os irmãos falam explicitamente da vontade de Deus. E falam explicitamente da vontade de Deus nesse conceito, desse contexto geral de conflito. Por que isso? Porque nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Nós somos pessoas de dupla cidadania, celestial e terrena. E a nossa cidadania eterna não é a terrena, é a celestial. Isso não implica em que nós desprezemos as leis deste mundo, do país em que nós vivemos. Pelo contrário, nós devemos ter um excelente testemunho e uma conduta exemplar no meio dos gentios. Isso é a vontade de Deus. Para que então, eles vendo isso, eles se calem e venham até, pela graça de Deus, a serem alcançados pelo nosso testemunho e boa conduta, e venham a glorificar a Deus, como nós um dia fizemos também, através da pregação do Evangelho. Portanto, é a vontade de Deus que nós pratiquemos o bem. É a vontade de Deus que nós não nos conformemos com este século. É a vontade de Deus que nós soframos por amor ao Senhor Jesus Cristo. E é a vontade de Deus que nesse contexto de perseguição, de provação, de sofrimento na vida cristã, nós também perseveremos até o fim, porque nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que perseveram para a salvação, pela graça de Deus, para a conservação da nossa alma. Apenas a título de aplicação geral, meus irmãos e irmãs, embora
num certo sentido, essa aplicação seja evidente, eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Você tem decisões a tomar na perspectiva bíblica. Não devemos perder tempo em ficar adivinhando qual seria a vontade de Deus de alguma maneira mística, seja ela qual for, e já considerei essa questão com os irmãos. Não é essa a nossa abordagem com relação a esse assunto. Com relação a essa abordagem, nosso assunto é buscarmos alcançar sabedoria de Deus, pelo conhecimento dos princípios que Deus revela na sua palavra, pelo conhecimento daquilo que Deus já revelou acerca da sua vontade prescritiva, da sua lei moral de Deus, da sua lei moral. E nessas passagens que eu li com os irmãos, nós, quando formos tomar nossas decisões, nós devemos levar em consideração essas coisas. Não se amolde a este mundo. Nas suas decisões, não é vontade de Deus que você, para condescender e conciliar, então tome a forma desse mundo e perca o sal e se apague a luz, e você não possa mais influir na sociedade por causa dessa nossa conformidade, com os padrões e a mentalidade secular, mundana, desse mundo hostil ao Evangelho da graça de Deus. Se a sua decisão implicar em não conformação com este século, por amor a Cristo, que assim seja. Essa é a vontade de Deus. Também, nas suas decisões, esteja não somente disposto a sofrer por amor a Cristo, mas aprenda a se alegrar em sofrer por Cristo. Essa passagem de 1 Pedro nos ensina. Nós, como crentes em Cristo, devemos orientar as nossas decisões, não para fugir dos sofrimentos, mas para enfrentar esse mundo hostil, e se for necessário sofrermos por Cristo, que assim seja, e aprendermos a ter uma avaliação apropriada, adequada da realidade. Mais vale sofrermos algum tempo por amor a Cristo deste mundo e, no entanto, nos alegrarmos eternamente como consequência da nossa fidelidade, nosso amor àquele que morreu na cruz em nosso lugar para nos salvar. Na sua decisão, também empenhe-se em, pelo bom testemunho, calar a ignorância dos insensatos e, pela misericórdia e graça de Deus, ser encontrado como um instrumento útil para a promoção do reino de Deus nesse mundo, através da conversão dos perdidos, daqueles que falam contra o Evangelho, daqueles que falam contra nós, ao verem o nosso bom testemunho, serem obrigados a vir a glorificar a Deus e a reconhecê-lo ao seu Filho como nosso único e suficiente Salvador. Os irmãos conhecem bem esse contexto, sabem muito bem daquilo que nós estamos falando aqui, sabem muito bem que nós, em várias circunstâncias de trabalho, de escola, nós podemos nos calar, ou nós podemos, com a graça de Deus, sermos utilizados, e pelo nosso próprio testemunho, que fala mais alto do que as nossas palavras, sermos utilizados para a salvação daqueles que não conhecem ainda a graça de Deus. E, finalmente, no que diz respeito às suas decisões, persevere firme. Persevere firme. Lembre do que já passou. Não deixe que, porque o tempo passou, e aquele sofrimento passado por amor a Cristo em anos anteriores, seja esquecido. E agora, depois de tanto sofrimento, depois de tanta luta, depois de tantas coisas que nós já passamos no nosso primeiro ano de vida cristã, não é por isso que o tempo passou e agora nós vamos, por uma razão ou por outra, ou por pressão social, ou por desânimo ou fraqueza, enfraquecer o nosso testemunho e retroceder e recuar na vida cristã. Nós não somos dos que recuam, nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam, nós somos dos que perseveram, nós somos daqueles que caminham, que vão adiante
pela misericórdia e graça de Deus, nesse mundo hostil no qual nós vivemos, como sal da terra, como luz do mundo, não tomando a forma deste século, praticando o bem, sofrendo por amor a Cristo e perseverando até o dia que o Senhor Jesus volte em glória, ou que Ele nos chame daqui para a glória. Que Deus nos abençoe, abençoe os irmãos e irmãs, e nos dê graça para, nas nossas decisões, ao invés de ficarmos com jogos de adivinhação, nós procurarmos levar em consideração aquilo que a palavra de Deus nos revela explicitamente sobre qual é a vontade de Deus e orientarmos as nossas decisões com base na vontade dele revelada na sua palavra.